Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, eu quero ler do versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Ao ler a Tua palavra, entendemos, Senhor, que Jesus está sendo manifestado como o Verbo do Senhor entre nós. E te pedimos, Espírito Santo, toda a revelação e o entendimento para que possamos compreender esta palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale e não te cales, e nos dê a oportunidade de sermos transformados pela palavra do Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos, os meus olhos estejam abertos, e eu possa ter um coração para receber a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu tenho ministrado no domingo de manhã sobre o reino de Deus. E hoje eu tive uma lição, uma aula muito gostosa de ministrar. Deus revelou algumas coisas ao meu coração e eu pude compartilhar com as pessoas que aqui vieram no livro especificamente de Daniel. Algumas coisas eu vou aplicar nessa mensagem, mas eu quero chamar a sua atenção para que você tenha no teu coração o desejo de entender o céu, o desejo de entender, de compreender o reino de Deus. É necessário você se interessar por este assunto. É importante você saber como é que nós nos movemos no reino dos céus, para que você possa, meu irmão, começar a viver a vida abundante que Jesus tem para nós vivermos. Quando eu li esse texto, e eu já preguei sobre ele algumas vezes, a gente observa que é uma identificação com o início de João, com o início de Gênesis. Lá em Gênesis vai dizer que no princípio a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí então vai começar Deus a falar, e vai dizer o texto no versículo 3 de 1º capítulo de Gênesis, assim, disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz foi a primeira coisa que Deus formou, foi a primeira coisa que Deus trouxe, foi a primeira coisa que Deus fez na restauração da terra. Quando agora nós lemos o Evangelho de João, quando João está sendo aquele que vem como precursor, como aquele que anuncia a vinda do Cristo, o Evangelho vai ser dito, vai ser escrito quase que com as mesmas introduções de Gênesis, porque esse verbo que vai ser a luz, que é a vida e que vai se tornar manifesto, está dizendo aqui o texto que é o mesmo que fez todas as coisas. Você percebeu isso na leitura?
O versículo aqui, o capítulo número 1, vai dizer assim, ó, no versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus, e o versículo número 3 vai dizer assim, ó, e todas as coisas foi feitas por ele. Ele quem? Jesus, a luz e a vida. Ele estava no princípio. Então, na restauração da terra, ou na origem de todas as coisas nesse mundo, Jesus, ele foi a primeira coisa, ele foi a primícia, ele foi o primeiro, ele foi aquilo que Deus fez para depois fazer as outras coisas. E o Evangelho de João também vai dizer que ele, Jesus, nele está a luz dos homens e a vida também está nele. E nós, irmãos, precisamos ter um conhecimento a respeito dessa luz e dessa vida, porque ela habita em nós. Ela habita em nós. Só para os que creem, ela habita em nós. Amém. E por que é bom eu saber disso? Por que eu tenho que fazer sentido nessa noite eu entender que a luz e a vida habita em mim? Porque ela é o princípio, é o agente da restauração de todas as coisas. Ela é o meio, ela é a matéria-prima, ela é tudo que é necessário para que todas as coisas sejam restauradas. E quando nós vamos olhar para o texto de Gênesis, para podermos identificar espiritualmente o que está acontecendo, então eu volto lá para Gênesis, olho no mundo natural o que aconteceu e venho para João para a aplicação espiritual no contexto da minha vida. Você me entendeu? Ok, amém? Então, quando eu vou lá para Gênesis, eu vejo que esse Jesus, essa luz que foi criada, que foi a primeira coisa que Deus fez, ela, quando apareceu, quando ela surgiu, a terra estava sem forma e vazia. A terra estava destruída. A terra estava de uma forma em que não havia forma. Ela estava deformada. Ela estava sem vida neste ambiente. E eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele é a vida. E a vida é a morte. Quando eu vou falar de vida e morte, o que é a morte? É a ausência da vida. O que é as trevas? É a ausência da luz. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, quando Jesus vem para a terra, ela está em trevas e sem forma, e habita nela o caos, ou seja, Deus não está presente naquele ambiente. É como se ele se retirasse. Irmão, o homem não morre. Como eu sei que o homem não morre? Porque ele é eterno. Ou a sua vida na eternidade vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Mas ele não morre. Espírito não morre. O espírito, ele é criado, ele tem o seu início, mas não tem o seu fim. Ele não tem o seu fim. De maneira que a morte é quando Deus se ausenta desse indivíduo. Se o seu espírito se retira dessa pessoa. Como eu sei disso? Quando lá em Gênesis nós vemos que Deus falou para Adão e para Eva que o dia que ele comesse do fruto, o que ia acontecer? Eles morreriam, mas não morreu a morte física. Apenas o que aconteceu foi que a presença de Deus se retirou do homem e Deus passou a não enxergá-lo com a vida que habitava nele anteriormente. Então, Jesus é esta vida, Jesus é o bem. Atos 10, 38 vai dizer que, Pedro no seu discurso vai dizer que Jesus andou no meio de nós fazendo o bem. E aí eu esses dias ouvindo uma explicação dizendo assim que o mal não existe. O mal só vem a existir por causa da ausência do bem. E aí nós vamos percebendo que as trevas e a luz, a morte e a vida, o bem e o mal são oposições. Quando um não está, o outro está. Então, eu queria que você entendesse isso assim, com muita tranquilidade. Não tem três opções. Não existe uma forma neutra.
Não existe uma condição que você pode ficar de fora para assistir o que vai acontecer. Não existe. Ou você está na luz, na vida e no bem, ou você automaticamente já está envolvido com as trevas, com o mal e com a morte. Porque não há, um se manifesta com a ausência do outro. Então, olha o que aconteceu. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus disse, haja luz, a treva se dissipou. Foi a primeira coisa que aconteceu. Houve luz no primeiro dia. E aí, irmãos, eu começo a entender que na minha vida espiritual, eu sou a terra que estava sem forma e vazia, porque nós nascemos, a nossa carne é pó da terra. E quando nós, irmãos, quando João está anunciando Cristo, quando ele está dizendo que Ele era a vida, Ele era o verbo que estava com Deus, Ele é a luz dos homens, e Ele é a vida que vem para se manifestar e trazer vida aos homens, eu entendo que nós também estávamos sem forma e vazia, quando Ele não habitava em nós. E uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para que você se torne um manifestador da luz, da vida e do bem. De que maneira? Irmãos, nós estamos vivendo situações bem diferentes das que nós já estávamos vivendo. Eu falava essa semana com a Michele, o meu sogro, ele se tivesse vivo hoje, estaria talvez com 91 anos, se eu não falho a minha memória. O meu sogro, quando ele começou no Evangelho, ele veio de Minas para cá, ele lá na propriedade em que o pai dele havia comprado e posteriormente ele comprou, herdou do seu pai, eles tinham uma igreja dentro da propriedade deles. Fizeram lá na fazenda, era muito longe para as pessoas virem a Londrina assistir o culto, então eles dentro da fazenda fizeram uma igreja, levantaram um templo e ali eles iam ouvir a palavra do Senhor. Meu sogro nunca mais teve a oportunidade, assim, fisicamente, eu estou falando por causa da sua condição física, dificuldade de estar na cidade de Londrina, dificuldade de se locomover. Ele pouquíssimas vezes foi a uma outra igreja. A igreja lá da fazenda acabou fechando, eles tiraram os bancos e levaram para uma igreja que eles haviam aberto lá no patrimônio. Agora não era na fazenda, agora essa igreja havia mudado para o patrimônio do Pai Querer. E aí então ele parou de participar na igreja, porque ele tinha já uma distância a percorrer e ele não conseguia mais fazer isso. E aí eu falei para Michele, como é que seria o seu pai hoje entrar dentro de uma igreja? Será que ele entenderia? Será que ele conseguiria ver, conseguiria perceber? A Michele falou, e eu concordo com ela, meu pai não ficaria dentro dos templos de hoje. Teria dificuldade de aceitar. Por quê? Porque houve uma mudança muito grande. Nós estamos vivendo essa mudança. Então nós estamos dentro. E como quem está dentro é igual o sapo para morrer. Na água quente, você põe ele na água fria e vai esquentando a água e ele não sai de dentro. Mas se você jogar ele direto da água quente, ele pula fora. Mas se você vai mornando a água com ele lá dentro, ele vai se acostumando com a temperatura e a hora que vê ele já está sopa, né? Já virou cozido. Então, nós estamos como nessa história, nós estamos participando de uma evolução e estamos entendendo essas coisas, entrando para dentro do templo, porque é assim que funciona hoje, essa é a linguagem de hoje. Eu tenho visto igrejas que, eu tive uma luta para pintar aqui de preto, irmão, mas tem igrejas que já são toda preta. É uma forma de comunicação, é uma forma de se mostrar na mídia. Irmãos, eu não vou questionar essas coisas, mas uma coisa eu quero alertar você nessa noite. A colheita está sendo quase terminada, ela já está pronta, a ceifa já está pronta para ser colhida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o joio e o trigo estão plantados no mesmo campo. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o joio já está ficando de pé, enquanto o trigo está prostrando. E o Senhor Jesus vai dizer na sua palavra, não arranque até o dia da ceifa, não arranque até chegar o dia final. Irmãos, nós estamos nos aproximando desse dia, o dia em que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E eu estou vendo muita gente dentro da igreja que não está se dobrando, não está se curvando,
eles estão no mesmo campo, mas estão firmes. Eles não querem obediência, eles não querem pastor, eles não querem fazer o que os trabalhos da igreja estão direcionando para instruí-los para fazer. Não são pastores que estão pastoreando a si mesmo. E o Senhor está dizendo: o tempo está chegando, a identidade está sendo mostrada. As igrejas estão tomando uns caminhos muito diferentes. Está muito diferente. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo agora é de manifestar a luz e a vida. Porque são desta maneira em que nós vamos conhecer aqueles que são e os que não são. É desta maneira que nós vamos prevalecer no meio do mundo, no meio do povo, em que nós temos uma esperança, em que nós temos uma confiança, e de que nós vamos permanecer naquilo que nós estamos esperando e confiando. Enquanto há muitos, irmãos, que eles estão buscando alternativas, estão buscando caminhos, estão buscando condições para que eles possam se sentir confirmados no reino, confirmados na igreja. Então deixa eu te dizer uma coisa: as nossas lutas, elas precisam ser vencidas em nome de Jesus. Entenda isso, meu irmão. É para isso que ele veio. Sabe essa situação de dificuldade, essa situação que a gente fala que parece que a destruição chegou? Meu irmão, esses dias passou um vento lá em casa. Não é esse vento do temporal, não, é esse vento espiritual, que vem para conturbar o ambiente, que vem para roubar a nossa paz, que vem para roubar a nossa alegria. E ele começou a se instalar lá dentro da minha casa. Eu olhei para aquilo, eu vi uma pessoa, um membro da minha família num canto, outro membro no outro canto, outro membro no outro canto, eu falei: gente, está errado isso aqui. Aí eu peguei e falei: Senhor, Tu és o dono desta casa, Tu és o dono desta família, Tu és o Deus deste lar, eu clamo pela Tua presença nesse ambiente. Sabe o que aconteceu? Toda a forma de trevas dissipou, aí o espírito de confusão saiu, a paz voltou e as pessoas começaram a retornar ao que era. Por quê? Porque a manifestação da luz, da vida e do bem, ela precisa ser declarada quando o caos se instala, quando a situação difícil se instala. O problema nosso é que nós queremos achar a nossa maneira de resolver problemas. Eu tenho uma maneira para resolver um problema na área de relacionamento. Então eu já sei como funciona. Eu vou dar meu jeito. Não quer fazer por bem, vai fazer por mal. Me fez assim, fica tranquilo, eu vou dar a troco. Mexeu comigo, fica tranquilo. Nós sabemos resolver as coisas como o mundo resolve. Nós sabemos: deu certo com a mamãe, deu certo com o papai, vai dar certo comigo. Meu irmão, nunca, nenhum conselho da Bíblia nos ensina a resolver como as formas, com os conselhos dos homens. Salmo de número 1 vai dizer que nós não devemos nos assentar e nem ouvir conselho desses ímpios. Mas nós devemos buscar os conselhos do Senhor, da sua palavra. Então eu quero dar uma dica para você nessa noite. Se você está vivendo uma situação de destruição, quer seja na sua família, na sua finança, na sua saúde, no seu emprego, no seu trabalho, com o seu vizinho, com a sua vizinha, aonde quer que você esteja vivendo uma situação de destruição, o Senhor manda eu te dizer que a luz, ela já veio, ela está em vós. Você precisa manifestar essa luz. É necessário que nós, como filhos do reino, possamos manifestar essa luz. Porque quando eu manifesto a luz e a vida, o ambiente vai se transformar. O ambiente, ele vai ser restaurado. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que ele veio para restaurar todas as coisas? Por que será que o teu lar vai ser muito difícil dele restaurar? Por que será que essa situação de enfermidade que você está atravessando pode ser muito difícil para Deus restaurar? Meu irmão, um dia o anjo soprou no ouvido de Maria assim: não há impossíveis para Deus. Nessa noite o mesmo anjo está soprando nos seus ouvidos aqui, não há impossíveis para o Senhor em manifestar o seu poder e a sua autoridade na sua vida. Só que você precisa entender, irmãos, que o joio e o trigo estão juntos. E você vai vendo o joio aceitando a condição. E você não vai manifestando.
Você vai vendo, olha como que está todo mundo aqui, ó. Irmãos, você sabia que nós estamos vivendo um tempo de juízes na terra? Cada um faz o que quer, cada um tem um conselho para o outro, cada um agora julga as atitudes um dos outros, sentenciam, colocam eles no paredão, manda o porrete. Nós não fomos, irmãos, entendem? Nós não fomos chamados para isso. Nós estamos nos envolvendo com as coisas dessa terra, e estamos nos esquecendo de envolver com o reino de Deus. E o reino é para ser manifestado. João vai dizer assim, ó, ele é testemunha da luz. E nós devemos ser esse testemunho, de manifestar essa luz na terra. Então, a primeira coisa, meu irmão, que eu quero que você saia daqui nessa noite aprendendo, é que você, nessa noite, está recebendo uma instrução, como filho do reino, de que você foi chamado para manifestar, em qualquer situação de caos e destruição, a vida e a luz que é Jesus nessa situação, nesse caos. E eu tenho absoluta certeza. Pensa assim comigo, irmãos. O que a gente faz para as trevas ser dissipadas? Só acende a luz. Se nós deixarmos esse ambiente escuro aqui, ó, um toque no botão lá vai dissipar as trevas. Então não é tão difícil que nós não possamos fazer. Deus não nos deixou nada tão difícil que nós não possamos, irmãos, crer e fazer. E Ele está dizendo que Ele veio para dissipar as trevas e manifestar a vida onde não tinha vida. Por isso eu creio em famílias restauradas. Eu creio que o mês de março, irmãos, nesses cultos da família, o mês de março é o mês que nós temos para a família, vai ser restaurador. Vai ser restaurador. Eu vou ver pais que vão estar abordando seus filhos como há muito tempo já não faziam. Eu vou ver relacionamentos sendo fortalecidos como há muito tempo já não estavam acontecendo. Porque eu creio que Deus vai trazer sobre estas famílias uma restauração. Uma restauração em nome de Jesus. Mas uma outra coisa que eu quero falar para você nessa noite é que quando a luz entra, quando a vida entra, quando o bem entra em nós, que habita em nós, que faz morada em nós, nós precisamos entender isso. Agora nós andamos acompanhados. Amém? Você já parou para pensar que tem alguém que anda com você 24 horas por dia? Vai aonde você vai? E Ele está do seu lado, pronto para te instruir, para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar. Ele está pronto do seu lado, pronto, e querendo ter um momento de que antes que você tome uma decisão, você possa consultá-lo. Porque Ele tem uma boa estratégia para você, Ele tem um bom conselho para você, Ele tem uma boa instrução para a sua vida. Só que é isso que eu estou falando, irmãos, essa mentalidade que precisa mudar em nós. Nós já estamos acostumados a resolver problema. Sabe como nós somos conhecidos lá em casa? O papai resolve tudo, a mamãe resolve tudo. Irmãos, não é diferente não. Os meus filhos, está aqui o André. Se o Arthur tivesse aqui, ele podia falar. Quando tem problema, sabe com quem que eles vão falar? Com o pai e com a mãe. Por quê? Porque eles já viram o pai e mãe resolver problema. Mas os meus 2 filhos já têm idade suficiente para ouvir aquele que é conselheiro dos conselheiros, é rei dos reis, é senhor dos senhores, é o Deus todo-poderoso do universo. Pergunte a Ele. Ele vai instruir. Eu preciso, irmãos, ensinar os meus filhos. Olha só que situação, falando hoje pela manhã sobre o reino de Deus. Eu estou estudando a Bíblia, eu fiz um propósito de ler a Bíblia até março. Quero ler toda a Bíblia. Mas eu escolhi ler a Bíblia assim, ó. Eu li Reis 1º e 2º, Crônicas 1º e 2º, e junto com os profetas maiores e menores. E quando a gente faz essa leitura conjunta, você vai entendendo o que é que eles estão profetizando nos dias dos reis de Israel. E o que a gente percebe é que, meu irmão, Israel foi preparado para suceder rei após rei. O pai assumia o reinado. Se ele morresse, quem ia assumir? O filho. Porque o reino é passado de geração para geração. Aí hoje pela manhã nós falamos assim, ó, antes de haver mundo, como é que era o céu? Ele era o reino do céu. E Deus, no seu reino, não aceitou rebeldia.
e tirou do seu reino Lúcifer. No jardim, ele era o governante do jardim. E ali houve rebeldia, e ele pôs para fora a rebeldia. Jesus veio dizendo: o reino dos céus é chegado no meio de vós. Ele é o rei que trouxe o reino. E nós estamos sendo preparados para voltar para o reino. Ou seja, o que eu quero te dizer, o céu sempre foi reino. Esta é a maneira de governo do céu, é de reino. E nós, irmãos, não estamos tendo essa mentalidade para agir nesse reino de Deus. Não estamos sendo preparados. Por isso que estou falando para os meus filhos: vai buscar no Senhor, porque esta é a maneira como o reino age. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, aprender a como nos mover nesse reino. E o reino vai dizer que ele é de poder e autoridade. E ele está em vós. Aí eu li um versículo que eu descobri nesta semana, irmãos. Que olha, você não tem noção de como isso ativou a minha vida. E eu quero ministrar isso agora à noite para você. Mais esse versículo, para você funcionar, para você ver que essa luz e essa vida precisa ser manifestada através da nossa vida. Abre comigo lá em Daniel. Só um minutinho. Capítulo 4. Versículo 35. A leitura de João, capítulo 1, diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Se eu ler o capítulo 15 de João, versículo 5, vai estar escrito lá na parte B do versículo: sem mim nada podeis fazer. O reino, ele está entre nós. E ele já era, ele é e sempre será. Agora, olha o que Daniel, Nabucodonosor vai falar. O rei Nabucodonosor vai falar de como é que opera esse reino, de como é que trabalha esse reino. E se você entender o versículo, você vai ver por que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, de ter uma mentalidade agora como filhos desse reino. O texto vai dizer assim, ó, Marcelo, você pode pôr o 34 primeiro? Obrigado. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, o que estava acontecendo? Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou o sonho, diz que ele seria tirado do seu reino. Ele viveu 7 anos como animais, sobre o orvalho do céu, sobre a chuva, comendo capim junto com os animais, até o dia em que ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, a sua inteligência retomou, o seu reino foi retomado, ele retomou o reino, e aí ele vai dizer essas palavras aqui, ó. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha agora,
E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Irmãos, você chamou alguma coisa nesse texto chamou a sua atenção? Não? Vamos ler aqui comigo então, só depois da vírgula aqui, ó. A segunda linha aqui, ó, depois da vírgula. E segundo... Ok, vamos parar aqui? Como é que opera esse reino? Exército do céu. Como é que opera esse reino? Vamos, só para a gente entender se nós estamos falando, se isso já está fazendo sentido para você. O exército do céu trabalha junto. Esses moradores da terra são aqueles que são escolhidos para ser povo eleito, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, nós fomos chamados para manifestar o reino na terra. Nós fomos chamados para manifestar o poder e a autoridade na terra. Nós fomos chamados para manifestar a luz e a vida na terra. E nós trabalhamos junto. E Nabucodonosor está dizendo que esse reino, ele era, ele é e ele há de ser. Ele é o poder e a autoridade, é sempre eterno e é de geração em geração. Meu irmão, então chegou o nosso tempo. Não agir desta maneira é desperdiçar o que Jesus fez de mais importante para mim e para você. Ele não só nos salvou, mas ele nos entregou. Ele nos fez filhos do Deus Altíssimo e nos colocou como herdeiros dessa herança. Agora nós precisamos funcionar. Agora nós precisamos entender, mudar a mentalidade. Irmão, nós estamos brigando um com o outro para ver quem prevalece, para ver quem está certo, para ver quem está errado. Para com isso. Declara a Deus na situação que você quer ter vitória e você vai ver o Senhor pelejando por você, porque é assim que nós agora trabalhamos. Lá em Hebreus vai dizer que os anjos, eles estão a serviço dos filhos de Deus, exército do céu, trabalhando com os moradores da terra. Será que é difícil da gente crer nisso? Será que tem alguma dificuldade da gente acreditar no que Deus está dizendo na sua palavra? Aí você pode dizer assim, então não vai haver impedimentos para nós, não vai, Deus está dizendo, não há limites para o seu agir, não há impedimentos para Ele. Só que nós estamos com uma mente tão cauterizada, achando que nós não merecemos e nem podemos agir dessa maneira, porque senão nós estamos afrontando Deus. Ei, não tá, Ele te fez dessa forma, Ele fez você a imagem e semelhança dEle, e Deus nunca teve preocupado de você ficar igual a Ele e tomar o trono dEle. Não, isso não vai acontecer. O que Ele quer, meu irmão, é que eu e você possamos ter essa consciência, ter esse entendimento. Irmãos, Nabucodonosor, o rei dos reis, vai dizer o texto, compreendeu que não há rei como Deus, que não há reino como o dele, e que o exército atua. Nabucodonosor também vai dizer que o reino de Deus, o reino espiritual do Deus de Daniel, comanda os reinos da terra. Olha que poder e verdade está sendo dita. Por que nós não estamos acreditando? Então eu estou declarando em nome de Jesus que se você sair daqui com o entendimento de que você vai manifestar a luz e a vida e o bem na situação em que você precisa ter vitória, e se você andar nessa presença que já está dentro de vós, então você vai viver a vida abundante que Jesus tem para você viver. Você já vai viver as coisas do reino aqui nessa vida. Porque sabe de uma coisa, meu irmão, e eu estou terminando aqui, ó. Nós temos aqui do lado o tiro de guerra. O tiro de guerra é uma organização que prepara, é uma entidade que prepara alguns soldados. São recrutados. Dia que aconteceu uma guerra, esses soldados do tiro de guerra e de outros tiros de guerra e de o exército e da toda a área militar, eles vão ser recrutados para defender o Brasil. Então, não é assim, ó, o dia que aconteceu uma guerra, eles vão pedir um tempo para preparar o exército para depois ir para a guerra. Não é dessa forma que funciona. Eles já são preparados antes para que o dia que acontecer a guerra, eles já estejam prontos, ok? A palavra de Deus está dizendo assim que nós vamos reinar com Cristo.
E não vamos chegar quando Cristo buscar a sua igreja e vamos ser preparados. Não, nós já estamos sendo preparados. E na preparação para movermos nesse reino, inclui você saber que você foi chamado para mover em poder e autoridade, em manifestar luz e vida, em trazer esperança para uma terra onde não há mais esperança. Preste atenção, porque dentro da igreja nós temos os que praticam e temos os que não praticam, mas que são bons de conversa. E eles acabam persuadindo, roubando uns dos outros os direitos de filho do reino. E aí vivemos uma vida miserável, desgraçada de ruim, passando por lutas, porque nós estamos desperdiçando o que Deus nos chamou para viver nele. Ele fez todas as coisas, e todas as coisas estão nele, e ele está dizendo para nós nele estarmos, para ficarmos na videira e podermos frutificar. Querido, eu espero em nome de Jesus que você entenda que a luz já veio. No início ela restaurou uma terra sem fome e vazia. Nos dias de hoje ela restaura essa terra que estava sem fome e vazia, mas que agora está restaurada à imagem e semelhança de Deus, e ela está cheia de vida e de luz. E eu quero que você creia nisso em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Pai, em nome de Jesus, que a pregação da palavra do Senhor, ó Deus, possa ter sido uma porta aberta para coisas espirituais que o Senhor vai ensinar ao teu povo. Que uma frase, ó Deus, ou uma situação colocada nessa noite, ou toda a mensagem, de alguma forma, ó Deus, possa gerar uma transformação na maneira de nós vivermos. Eu declaro, ó Pai, que eu, Carlos, não sou o mesmo de quando começou este ano, Pai. A Tua palavra já está trabalhando em mim. E eu sei, Pai, eu sei que esta ação não é um privilégio da minha vida ou para mim, mas está disponível a todos os que querem e creem que o Senhor pode fazer. Que ela transforme o mais simples, o mais experiente, que ela possa penetrar o coração de todos que desejam ser transformados pela palavra do Senhor. A minha oração é que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer entender todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua semana. As pessoas que nos visitam, nós agradecemos a presença de vocês, convidamos vocês para estarem conosco mais vezes e conhecer os nossos trabalhos, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz do seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz hoje e sempre. Deixa eu só dar uma oportunidade aqui um pouquinho, Carlinhos. 7. Capítulo 7. Daniel 7, 18. Dá para projetar aí um pouquinho, mais? Olha lá. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Amém? Glórias a Jesus, louvado seja o seu nome.